E hoje lá vamos nós falar de polêmica em torno da performance feita por drag queens na abertura dos Jogos Olímpicos. De um lado, nós temos cristãos fundamentalistas que diz que foi uma blasfêmia porque a encenação remete à tela do Da Vinci sobre a última ceia. Do outro lado, nós temos o Comitê Olímpico e toda uma série de notícias, matérias, reagindo, dizendo que não, mas que trata-se de uma referência à tela, à festa dos deuses do pintor renascentista Bigelet. O fato é que, no vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês que, é claro, o posicionamento dos fundamentalistas não faz sentido, mas que a gente deve problematizar toda essa discussão e entender que, na verdade, essas referências dentro da abertura conectam com um outro universo, as bases fundantes do Ocidente, que são instauradas, sobretudo, nessa passagem da Idade Média para a modernidade com o Renascimento. É que esse tema das refeições conecta Jesus com Dionísio, a partir da ideia de que ambos, no contexto da Antiguidade, tiveram cultos de mistérios. Mas isso tudo eu te conto após a vinheta. A encenação feita por drag queens na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris viralizou nas redes sociais. E isso graças à acusação de cristãos do tipo fundamentalistas que acusaram da performance ser uma alusão à tela de Leonardo da Vinci, a Última Ceia de Jesus. E sim, lá vamos nós desconstruir mitos em torno da tela desse pintor renascentista. Já não me bastasse Dan Brown. Mas voltando ao fato, após essas sérias acusações, explodiram também nas redes sociais uma série de notícias, matérias, comentando que a encenação tratava-se, na verdade, de uma referência a uma outra tela datada do século XVII e feita pelo artista holandês Jan van Bigelet, chamada A Festa dos Deuses, onde nós teríamos ali não Jesus, mas Baco ou Dionísio, o deus da festa, do vinho, dos prazeres, e que a proposta então seria justamente relembrar essas origens dos Jogos Olímpicos, então, nesse ambiente politeísta e grego. O fato é que, com razão, essas reações, ao apontarem essa tela do pintor holandês e os fundamentalistas, ao falarem das referências da encenação, ligando ao artista italiano Da Vinci, eles estão voltando-se para um período em específico, que é do Renascimento europeu, datado por volta dos séculos XIV ao XVII, onde não são apenas essas duas telas que fazem referências a banquetes. É possível também, do contexto do século XV, trazer a lembrança de um outro artista italiano que também fala sobre esse banquete aos deuses. No caso, é o Giovanni Bellini. Ora, essas referências desses três artistas a elementos greco-romanos aponta que, no contexto de séculos XIV ao XVII, período do Renascimento, a arte europeia estava resgatando elementos greco-romanos para a composição dos seus trabalhos. E, ao trazer esses referenciais, é comum retratar temas que fazem parte do cotidiano dessa arte greco-romana, entre eles o tema do banquete, que é facilmente identificado quando você olha, por exemplo,
as iconografias encontradas em Pompeia e Herculano. Aliás, também é nesse contexto de modernidade que as primeiras escavações estão sendo feitas. Então, os temas greco-romanos estão sendo utilizados por esses pintores renascentistas não por acaso. Ora, se são essas escavações e outros elementos da antiguidade que são as referências para a composição da tela desses artistas renascentistas, nós devemos olhar, então, para entender essa encenação ocorrida na abertura dos Jogos Olímpicos na edição de Paris, não para Da Vinci, mas para o contexto da antiguidade, que serviu de referência para as telas com essas temáticas ligadas à antiguidade. Ou como nós falamos na história, sobre esses usos do passado, essas apropriações de temas da antiguidade, feitas, no caso, por Da Vinci, por Bellini ou mesmo pelo Bergelier. Assim, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que esses ataques, esses pronunciamentos fundamentalistas ignoram por completo que as bases do Ocidente não são apenas e tão somente o cristianismo, mas também esse universo greco-romano, que, como a gente já viu aqui, foi uma das referências para esses artistas renascentistas. Ainda assim, não deixa de ser interessante o fato de que a encenação parte ou coloca ali como centro Baco ao invés de Jesus. Baco ou Dionísio também foi uma divindade importante para os chamados cultos de mistérios, que foram amplamente difundidos dentro da antiguidade. E esse é um detalhe interessante porque, pelo fato desse culto báquico ser muito famoso, ser muito difundido na bacia mediterrânea antiga, ele também acabou impactando as primeiras gerações de cristãos. E isso aparece na encenação feita na abertura dos jogos. Sobretudo quando a gente lembra que a performance não implica apenas a ideia da refeição, mas também ocorre um desfile, que me fez lembrar as cenas de procissão desses rituais báquicos, ou seja, desses rituais dedicados à divindade Dionísio ou Baco. E essas cenas de procissões também aparecem dentro da antiga arte cristã. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, vejam aí em tela, por exemplo, essa narrativa, esse mosaico de procissão de Baco encontrado em Gerasa, na Jordânia, datado por volta do século II e século III da Era Comum. E que quando a gente compara com as telas do Bellini ou do Bergelier, ou ainda com a performance que a gente viu nos Jogos Olímpicos, a gente consegue facilmente rastrear elementos em comum. Agora olhem para a iconografia encontrada na casa-igreja de Dura-Europos, dentro da Síria, datada também do século III, mais especificamente dentro do batistério cristão, em que também nós vemos mulheres em procissão que tem como desfecho o túmulo de Jesus. Nesse contexto, essa procissão remete à ideia, então, da crença na ressurreição, onde o batismo personifica ritualisticamente essa ideia do morrer e viver, e essa expectativa, então, do pós-morte para os novos adeptos do cristianismo. Agora, o que a cena de procissão de Baco e a narrativa de procissão das mulheres dentro do batistério cristão têm em comum? Ambas trabalham com essa ideia de cultos de mistérios, ou seja, mistérios em que os iniciados vão tendo acesso. E que, seja ao deus Baco, seja a essa divindade Jesus, as refeições são valorizadas. No caso dos cristãos, a ceia, e no caso de Baco, esses banquetes que a gente consegue vislumbrar bem dentro do mosaico encontrado em Gerasa.
E a finalidade disso era com que o adepto, seja ele ao culto cristão, seja ao culto ao deus Baco, tivesse então uma íntima conexão por meio desses rituais alimentares e ou de banhos, como o caso do ambiente cristão, conexão direta com essa divindade. E isso é um dado muito fantástico porque nos permite então afirmar que o cristianismo, em contexto de primeiros séculos, também se configurou como um culto de mistérios, ou seja, ele foi mais um culto de mistérios dentro desse vasto território chamado Mediterrâneo em contexto de antiguidade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque daí a gente vê como é problemática essa acusação de que a abertura dos Jogos de Paris foi uma blasfêmia. Quem fala isso está se esquecendo por completo de todo esse contexto religioso na antiguidade, do qual, a partir das telas renascentistas, o Ocidente torna-se herdeiro. Ou seja, o que nós vemos na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na verdade, trata-se de um reforço de lembrar ao Ocidente por que esses jogos existem ainda em pleno contexto do século XXI, onde esses jogos vinculam o Ocidente do século XXI com seus antepassados, ou é como se esses jogos estivessem remetendo a ideia a quem os ocidentais escolhem ser descendentes, ou quem seriam os seus antepassados escolhidos. Simultaneamente, a gente observa que o fato de fundamentalistas terem apontado a tela do Leonardo da Vinci, seja o Comitê Olímpico sinalizando que não foi da Vinci, mas um outro artista renascentista, o fato é que vejam como, de fato, nessa virada do Ocidente, o Renascimento é um ponto marcante. Por quê? Ambos partem, sejam para apontar a real origem, as reais referências da narrativa encenada pelas drag queens, seja pelos fundamentalistas, o marco é sempre esse renascimento, momento que se instaura então essas origens da modernidade. E que ao mesmo tempo que essas referências em nenhum momento elas de fato dialogam com o passado. Elas dialogam com uma tradição inventada por esse renascimento, onde Jesus, Baco, Dionísio e outras divindades são vistas então como as bases fundantes para esse Ocidente. Até porque, se a gente fosse parar para analisar a ceia do Da Vinci, ela não tem como ser vista também como histórica. Porque só para fazer um rápido lembrete, Jesus não teria como ter sentado numa mesa, porque essa ideia de mesa que a gente tem, ela é uma criação medieval. Em contexto de antiguidade, o que a gente encontra é uma cliné, que seria uma espécie de um divã. Logo, o que a gente pode concluir com tudo que eu já falei aqui? Que essa performance das drag queens remetem então a esse contexto de renascimento. 2, toda essa discussão feita aqui não interessa aos fundamentalistas. Afinal de contas, a educação é transformadora e tudo que eles querem é propagar ódio, pseudociência e discursos negacionistas. Mas enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Se você não é inscrito, se inscreva e cogite se tornar membro do canal. São 3 categorias, só escolher a sua. Até a próxima!